Olá, aluno, aluna, tudo bem com você? Eu sou o professor Maurício, do Colégio Renascer, como já sabem, da segunda série do ensino médio de Sociologia. E na aula de hoje quero te convidar a fazer comigo uma revisão acerca de temas de grande relevância para o entendimento da sociedade na atualidade. E nós iremos tratar inicialmente sobre o capítulo 14, em que iremos fazer uma reflexão significativa acerca de uma temática bastante complexa, no entanto, de grande valoração frente à construção de uma cultura de tolerância e de respeito. Tá bom? Vou te convidar aqui agora a abrir aqui nosso slide, tá certo? Para que possamos acompanhar. Não vou ser aqui britânico, não vou seguir o slide como um todo, mas vou seguir aqui enquanto um parâmetro para poder aqui organizar o nosso diálogo. Beleza? Então, tema geral, falaremos sobre gêneros, sexualidades e identidades, né? Então perceba que temos aqui já palavras no plural, em que mostra que não podemos mais querer conformar, compreender a sociedade como padrões homogêneos. Ao contrário, existe uma diversidade significativa que temos que começar a entender, não negar quem nós somos ou o que somos, mas estar aberto ao diálogo e principalmente ao respeito, à tolerância com o diferente, com a diferença que possa ser aí manifestada. Tranquilo? No próximo slide, nós teremos aqui uma questão bastante significativa, né, que faz frente, claro, né, à temática geral desse estudo, né, a nível de revisão, em que iremos refletir sobre questões de gênero e a sexualidade. Claro que quando falamos em sexualidade, ainda é, infelizmente, um grande tabu social dentro da família, dentro das escolas e principalmente em grupos religiosos. Aqui eu quero que você, por gentileza, tá bom? Não me entenda mal. Não estou querendo aqui desfazer, desconstruir a sua formação religiosa, as suas verdades, ou os preceitos que você já aí tem indeleble a sua pessoa. Não quero isso. Eu quero aqui, beleza, te convidar a uma reflexão acadêmica, a uma reflexão fundamentada na ciência, tá certo? Acerca de questões que são relevantes e que nós podemos, no dia a dia, encontrar no nosso meio social e nós temos que ter um posicionamento, por que não, ético, tolerante e respeitoso com o outro. Por isso que eu quero também, no nosso diálogo, tá certo, já iniciar aqui a nossa fala, trazendo algumas definições preliminares, né, acerca do que é realmente gênero, do que é sexo e como podemos compreender a chamada sexualidade. Gênero faz referência às características do masculino e do feminino construídas culturalmente. O sexo é justamente uma característica física de um ser humano que está aí de maneira mais expressa a partir dos órgãos genitais e a formação do corpo, né? Tranquilo? E, por final, temos aqui um conceito um pouco mais complexo, né? Chamado de sexualidade. E isso aqui faz justamente frente à orientação do desejo sexual e afetivo e à representação social ou subjetiva da identidade de gênero. Logicamente, não é algo determinado pela constituição biológica do indivíduo. Ao contrário, é algo que é intrínseco ao próprio indivíduo, que faz frente ao seu desejo, às suas vontades sexuais e, logicamente, estas são expressas no comportamento. Tranquilo? Enquanto a isso, nós também teremos que fazer aqui uma discussão significativa acerca dos preceitos naturais e culturais da sociedade. Sobre a questão da natureza, na teoria psicanalítica de Sigmund Freud, a sexualidade ela é expressa a partir da relação do indivíduo com seu órgão sexual desde a infância. Por meio desse processo, forma-se a identidade, né, melhor, as identidades masculina e feminina. Já Simone de Beauvoir vai trazer na obra O Segundo Sexo, afirmando que as identidades de gênero são constituídas por fatores externos à condição biológica dos sujeitos, como o ambiente cultural e educacional. Com isso, afirma a distinção entre sexo e gênero. Então perceba que a academia, os grandes teóricos, né, já se preocuparam aí, nos meados do século XX, em colocar esta discussão justamente no cenário social,
tá certo? No cenário da reflexão, entendendo que o comportamento humano, que as questões complexas que fazem frente à própria concepção do que é o homem, do que é mulher, ou afinal, do que é o ser humano, né? Não pode ser de maneira categórica, né? Entendida apenas na perspectiva do homem e da mulher, do macho e da fêmea. É algo muito mais amplo e de muito mais complexidade. Tranquilo? E a partir disso nós iremos aqui fundamentar a nossa discussão e entender justamente estas perspectivas que envolvem gênero, sexualidade e identidade. Então, neste campo de análise, nós temos que nos colocar a um processo de reflexão dialética, fazendo frente à importância da desconstrução de algumas verdades que nós aí aprendemos. Professor, o senhor falou que não iria, no caso, me influenciar, não queria tocar aqui, não queria ser invasivo nas minhas vertentes religiosas, éticas e morais. Claro que não. Eu estou aqui propondo o que justamente as pesquisas, né, o conhecimento nos apresenta acerca da discussão. Essa desconstrução, segundo muitos teóricos, se dá justamente nos padrões hegemônicos de comportamentos e afetos, não correspondendo à diversidade das pessoas e das relações que se estabelecem em uma sociedade. Por isso que estes padrões, muitas vezes, né, morais, de preceito religioso, não fazem frente de maneira total à expressão de comportamento, de identidades que algumas pessoas desejam expressar e muitas vezes elas são reprimidas, né? São impossibilitadas mediante a esses padrões, tá certo? E a própria questão da chamada desnaturalização, que faz frente à questão do combate às formas de violência e de opressão ligadas às questões de gênero e à sexualidade. Depende de um processo de desnaturalização, como já falei a priori, né, de padrões hegemônicos de comportamentos e afetos e da aceitação da diversidade humana. Então, uma vez em que nós nos colocamos nesse processo de desconstrução, não é que nós temos por obrigação de negar quem nós somos, o que nós somos e deixar de nos comportar como nós aprendemos e como nós, de fato, devemos como mais correto. Não é esta aqui a nossa intenção a nível de discussão acadêmica. Ao contrário, nós temos que ser o que nós somos. Nós temos que expressar a nossa identidade. Nós temos que realmente manifestar o nosso comportamento de maneira livre. Verdade. No entanto, nós não temos aí esse direito, digamos assim, de querer incutir no outro os nossos padrões e as nossas verdades como algo, né, indiscutível que deve ser seguido a qualquer custo. Porque, inclusive, a nossa Constituição Federal, ela assegura o direito de liberdade de pensamento, de visão política como um todo, de ideologias e, logicamente, de expressar o comportamento. É claro, uma vez não infringindo, né, não transgredindo as leis. Por isso que todos nós temos aí, enquanto direito de expressar, de ser o que nós somos. Tranquilo? Neste caminho ainda de análise, eu quero aqui dar continuidade, tá certo? Vou pular isso aqui e falar um pouquinho sobre a questão do feminismo, né? Tá certo? Que eu acho que é um tema bastante importante. A gente vai aqui tentar analisar no campo mais objetivo, tá ok? Mais amplo, acerca do movimento feminista e também do movimento LGBT. Tranquilo? Para que possamos entender essa diversidade de comportamento, esta discussão acerca da ideologia de gênero e de identidade. Sobre o feminismo, eu quero te dizer que, logicamente, esse movimento ele desenvolveu-se a partir do século XIX, né, e que tinha como centralidade, né, a exigência de mulheres, né, que desejavam melhores condições de trabalho, de direito ao voto, entre outras perspectivas legais. Nesta perspectiva ainda, eu quero que nós aqui compreendamos o feminismo enquanto a sua essência e a sua natureza, fazendo aqui uma análise paradoxal, ou seja, em duas perspectivas distintas. A primeira, por essência, por natureza, o feminismo é um movimento nobre, puro, que busca de maneira legítima a igualdade de gênero
de oportunidade, o reconhecimento de direitos em N esferas da sociedade. Tranquilo? Isso é algo necessário, porque afinal de contas, a mulher é uma figura necessária para a construção, para a dinâmica e para a continuidade da nossa humanidade, da nossa sociedade. Isso é algo indiscutível. Logo, deve ser tratado com respeito, com igualdade e tem que sim reconhecer os direitos de cada mulher neste país, neste mundo afora. Beleza? No entanto, esse mesmo movimento de grande seriedade, de grande relevância, nós temos um contraponto, infelizmente, que mancha a sua essência. Tivemos aí nos últimos anos, alguns grupos extremistas que praticaram ações ofensivas, beleza? Que inclusive desrespeitaram algumas religiões. Você pode aí talvez até ter acompanhado pelos meios de comunicação, pelos jornais, pela internet, algumas mulheres que infelizmente tiveram ações descabidas, não acertadas, que não transparecem a essência desse movimento, desrespeitando inclusive algumas religiões. Eu acredito, como disse Aristóteles, fazendo aqui agora um alinhamento à filosofia, tudo na vida tem que ter um equilíbrio, porque a virtude está no meio termo, Ou seja, a essência desse movimento é nobre, é puro, é importante, é algo essencial. No entanto, os exageros mancham esta essência. Tranquilo? E, com certeza, em síntese, o movimento feminista é um movimento essencial para que nós possamos refletir acerca da figura e da importância da mulher na nossa sociedade. Eu quero aqui trazer, de maneira mais específica, alguns dados que descrevem a condição da mulher negra e a violência que a mesma sofre, todos os dias. Eu quero mais uma vez aqui ratificar, para ficar bastante claro, a importância do movimento feminista. Eu fiz a priori uma análise dual, dizendo que por essência, por natureza, este movimento é um movimento puro, necessário e de grande valia, porque coloca a mulher enquanto protagonista na sociedade em N perspectivas. Isso é algo legítimo, é algo de direito. Tranquilo? Entretanto, em outro contraponto, a mulher, alguns grupos de mulheres que representam este movimento, em parte, cometem ações exageradas, desacertadas, que inclusive inferem direitos de outras pessoas, inclusive no tocante à religião, tá certo? Mas nós temos que sempre colocar esse movimento, pensando na sua essência e na sua validade, que busca uma igualdade de gênero, uma igualdade de oportunidade entre o homem e a mulher e o homem, isso é necessário. E quero aqui fechar a parte aqui dessa reflexão sobre a importância da mulher, dos seus direitos, analisando alguns dados do mapa de violência de 2015, que faz frente à concentração dos casos de violência contra mulheres negras, evidenciam cada vez mais a importância da luta contra as diferentes formas de opressão, como sugere o feminismo negro e pós-colonial. Por isso, mulheres negras são 59,4% das referências dos registros de violência doméstica, 74% das vítimas de agressores e sua própria rede de relações afetivas, 62,8% das vítimas de morte materna e 65,9% das vítimas de violência obstétrica. Ou seja, nós percebemos aqui dados alarmantes de violência contra a mulher e, detalhe, contra a mulher negra. E eu quero aqui, dentro dessa perspectiva, falar sobre uma temática que também no nosso país ainda é algo muito espinhoso de se falar, ou seja, uma coisa muito difícil, que existem ainda grupos que não querem aceitar a questão do racismo. Infelizmente, o nosso país, por mais que a sua construção cultural, a construção do seu povo, teve como alicerce o processo de miscigenação, ou seja, a mistura étnica entre o sangue do negro, do homem branco e, claro, do índio, que por excelência é o primeiro brasileiro, nós ainda assim temos o preconceito racial todos os dias.
a nível camuflado ou ainda um racismo estrutural. E isso é algo inadmissível, é algo irracional, desumano, tá certo? Que não pode ser aceito no século XXI, numa era de tanta informação, de tanta discussão. Temos ainda um país tão grande, um país tão miscigenado, de tantas construções culturais, de tanta diversidade, ainda termos práticas de racismo. Isso é algo inaceitável. E nessa perspectiva, eu quero aqui concluir esta primeira parte da nossa revisão falando justamente sobre a questão da violência e discriminação de gênero no que faz frente às comunidades LGBT. E aqui nós temos alguns dados que são dados alarmantes, né? Tá certo? Inclusive, sobre o slide passado, né? Nós temos ainda aí a questão do feminicídio no nosso país, né? A violência contra a mulher, que em média 13 mulheres no nosso país são mortas por dia, né? Uma mais ou menos aí a cada 2 horas. Mas a questão aqui da violência, né, contra a comunidade LGBT, contra gays, transexuais, contra travestis, é também outro fator alarmante, né? E que inclusive isso é uma herança que faz frente a um passado recente, né? Estima-se que cerca de 80 mil pessoas detidas sob denúncia de serem homossexuais tenham morrido nos campos nazistas, né? Nos campos de concentração. Triste informação, né? Triste dado que a gente tem que, infelizmente, conviver, não temos como apagar essa parte da história. Outra questão é a repressão que homens, né, que homossexuais no geral, né, homens e mulheres, sofrem todos os dias. Na maior parte dos países do mundo, o casamento gay ainda não é reconhecido como direito. Na Arábia Saudita, por exemplo, né, o homossexualismo, a homossexualidade é considerada crime e punida com pena de morte. No Brasil, o número de assassinatos de transexuais e travestis são os maiores do mundo. Ou seja, infelizmente, nós temos no nosso país ainda uma cultura de intolerância que é camuflada. Daí, cara aluno, cara aluna, nós temos que nos colocar a partir de uma discussão acadêmica, séria, respeitosa, a construirmos conjuntamente na sociedade que fazemos parte uma cultura de tolerância, de paz e de respeito. E eu quero então concluir esta aula, essa parte 1 da revisão, beleza? Dizendo o seguinte, que é na diferença, que é a partir do outro que eu posso me reconhecer como um ser único, um ser caracterizado, consequentemente, por defeitos, por qualidades, mas é no outro, é na pessoa do outro que eu posso me reconhecer como um ser unívoco, como um ser único, como ser individual. Beleza? Tranquilo? Vamos agora então partir, tá certo, para a nossa segunda parte da revisão, em que iremos analisar aí o capítulo 15, em que vamos tratar sobre um tema também bastante atual, que faz frente justamente à ecologia. Vamos nessa?